Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou falar sobre as atualizações dos rankings do UFC. Algumas categorias não tivemos mudanças, mas algumas tivemos muitas mudanças, então vamos lá. Começando pela categoria não porque não é uma categoria, né? No ranking peso por peso não tivemos nenhuma alteração, então Jon Jones segue na liderança com o Khabib Nurmagomedov em segundo, Henry Cejudo em terceiro, Miocic em quarto, Amanda Nunes em quinta e por aí vai, não tivemos mudança nenhuma. Na categoria peso mosca e peso galo também não tivemos alteração, então tá tudo igual. Na categoria peso pena tivemos apenas duas alterações lá no final do ranking, do top 15, né? Então, na 14ª posição, subindo uma posição, temos o Arnold Allen e na 15ª posição temos o Ryan Hall. Não é o Uriah Hall, é o Ryan Hall, é outro cara, tá? Na próxima, inclusive porque são categorias diferentes, né? Na próxima categoria agora, categoria peso leve, também tivemos algumas alterações. Então, o Kevin Lee, que venceu a última luta no UFC 244, subiu duas posições. Agora ele está na 8ª posição. O Al Iaquinta desceu uma posição, está em nono, assim como o brasileiro Edson Barbosa, que também caiu uma posição, está em 10º. O Anthony Pettis subiu para a 11ª posição e o Gregor Gillespie, que acabou sendo derrotado pelo Kevin Lee, desceu uma posição e está em 12º. Agora na categoria meio médio, que tem como campeão Kamaru Usman, também tivemos muitas alterações. O Santiago Ponzinibbio, o argentino Gente Boa, subiu uma posição. O Stephen Thompson, que também venceu a sua última luta, subiu uma posição. Nate Diaz, que foi derrotado na última edição do UFC, desceu duas posições. Anthony Pettis subiu uma posição. Sim, o Anthony Pettis está em duas categorias, né? Tanto na peso leve quanto na meio médio. O Robbie Lawler subiu uma posição, Ben Askren subiu uma posição, Vicente Luque, Gilbert Burns também subiram uma posição e o Geoff Neal é o 15º do ranking. Aí você deve pensar, mas o Ben Askren perdeu duas lutas, por que ele subiu posição? Isso é porque às vezes tem um cara ali pra cima que é removido do ranking, ou ele cai em muitas posições, então outros acabam subindo. É normal que alguns caras que não lutam, não estão em atividade, por exemplo, às vezes o cara sobe um pouco ou desce um pouco, porque depende disso. Às vezes tem um cara ali em cima que trocou de categoria, ou o cara, sei lá, saiu do UFC, então isso tudo reflete no ranking, né? Próxima categoria agora, peso médio, atual campeão, Israel Adesanya. Tivemos alterações também. O Jared Cannonier subiu uma posição, está em quarto já, pois é, tá chegando muito bem aí o Jared Cannonier. O Kelvin Gastelum, que foi derrotado na última edição do UFC pelo Darren Till, caiu 7 posições, não, está em 7º, caiu 3 posições, caiu 7 posições, ia ser muita coisa, né? Ele caiu 3 posições e está em 7º. O Darren Till, que foi quem venceu ele, chegou aí já na categoria na 5ª posição, então chegou muito bem, lembrando que ele era meio médio e ele subiu. Inclusive foi ele justamente que deixou o ranking meio médio, por isso que todo mundo lá acabou subindo posição, né? Então já deu para entender, né? Eu não tinha lembrado disso. Então o Darren Till deixou a categoria meio médio, deixou o ranking, né? E já chegou em 5º no peso médio, jogando o Kelvin Gastelum lá para 7º. Tivemos também o Jacaré caindo uma posição, indo para 8º, o Derek Brunson indo para 9º. O próprio Jacaré, em teoria, também não está mais no peso médio, então é um nome que também deve sumir daí daqui a pouco, né? O Edmen Jabazian, que venceu sua última luta, subiu 3 posições, está em 10º agora, então subiu bem. Ian Heinisch caiu 2 posições, o Uriah Hall, agora sim o Uriah Hall, caiu 2 posições, Brad Tavares caiu 2, o cara de sapato caiu 2, e em 15º, o último do ranking aí, é o Omari Akhmedov. Na categoria meio pesado, que temos Jon Jones como campeão ainda, o Corey Anderson, que venceu o Johnny Walker, subiu 2 posições, entrou no top 5, pois é, o Corey Anderson já é o 5º do ranking, lembrando que temos nesse top 5 o Daniel Cormier, que em teoria não vai voltar mais pro meio pesado, então nem faz muito sentido estar ali, Thiago Marreta que tá fora, Anthony Smith que já lutou com o Jon Jones, e ali na frente o único que não enfrentou o Jon Jones ainda é o Dominic Reyes, que é o 4º. Então, Dominic Reyes e Corey Anderson são os caras aí que estão disputando entre si quem vai enfrentar o Jon Jones, né? O Ian Blachowicz, que vai enfrentar o Jacaré, caiu uma posição, está em 6º, e o Gustafsson, que está aposentado, mas ainda está no ranking, caiu uma posição e está em
7º. Na categoria peso pesado, temos o Shamil Abdurakhimov subindo uma posição, Walt Harris também subindo uma posição, Blagoy Ivanov, que foi derrotado na última edição do UFC pelo Derrick Lewis, caiu 2 posições, Augusto Sakai caiu uma posição, está em 12º, e na 15ª posição, caindo uma posição, temos o Maurice Green. Na categoria peso palha feminino não tivemos alteração, assim como na peso galo e na peso pena, que nem ranking tem, né? Tivemos alteração apenas na categoria peso mosca feminina, que foi a Lauren Murphy subindo uma posição e ficando em 8ª, e a Roxane Modafferi descendo uma posição e ficando em 9ª. Então, em resumo, esses são todos os updates das categorias. Tivemos mais alterações na categoria peso meio médio e na categoria peso médio. Na meio médio tivemos muitas alterações, porque, como eu disse, o Darren Till deixou o ranking. Então, como ele moveu do ranking meio médio para o médio, todo mundo ali do meio médio acabou, todo mundo não, né, mas a maior parte dos nomes que eu mostrei para vocês acabou subindo uma posição, né. O que tivemos mais alteração realmente foi a categoria peso médio, que o Jared Cannonier subiu bem, o Darren Till chegou ali, então jogou um monte de gente para baixo, o Shabazzian, que venceu, acabou subindo 3 posições, então tivemos muitas movimentações ali na categoria peso médio, inclusive Kelvin Gastelum, que é um cara que estava lá em cima o tempo inteiro, já está em 7º, para vocês verem como está disputada essa categoria peso médio, né? Temos ali o Borrachinha, que está em 2º, mas está fora, e o Romero está em 3º, mas também não sabe se luta ou não. Então, a categoria tem muito nome bom, já voltou a ser uma das categorias mais disputadas aí a peso médio, na minha opinião. Tá bastante interessante aí essa categoria, bons desafios para o Adesanya, etc. Enfim, essas foram todas as atualizações dos rankings do UFC. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, né? Se vocês concordam aí com essas posições ou não. Nate Diaz acabou caindo 2 posições ali, etc. Enfim, comenta aí embaixo, deixa o seu like aqui no vídeo se você gosta desse tipo de vídeo, eu preciso saber, né? E se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo novo. Eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!